está conosco. Ele já esteve aqui o ano passado e foi uma bênção para a nossa igreja, como estava no Brasil. Você pregou domingo aqui algum domingo? Esteve aqui algum domingo dessa vez? Dessa vez? Ah, sim. Como não estava aqui, mas aprove a Deus, né, apesar do tanto trabalho e problemas que aconteceram, Ele está conosco aí. Nós vamos interromper um pouquinho a nossa mensagem sobre relacionamento, mas ele vai trazer uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Ele é português e ele gosta sempre quando ele fizer assim, hello, né, glória a Deus, aleluia, vocês vão ver por aí. Também, pastor, nós estamos aqui, eu tinha esquecido, não esqueçam de ler a sua Bíblia essa semana. Nós estamos na Bíblia, o Novo Testamento todo, estamos em Efésios, um livro de 6 capítulos. Gostaria que você lesse. Pastor William, eu esqueci, mas está aí o recado dado para você. Você leia o livro de Efésios, vai ser uma bênção para você. Doutrina boa do apóstolo Paulo para a nossa vida. Vamos receber o nosso pastor com a salva de palmas e que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ribamar, pelo carinho que sempre demonstram para com a nossa vida. E eu quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus nosso Senhor, amém? A paz que Jesus nos dá e que o mundo não entende e não conhece, mas nós que somos dele conhecemos, amém? O mundo vive entupido em paz artificial, precisa de medicamentos para dormir, precisa de bebida para se sentir em paz. As pessoas precisam e buscam paz nas mais diversas formas, mas nós que somos dele não precisamos, amém? Glória a Deus. Aperte lá a mão do seu irmão e diga: Deus tem algo precioso para ti nesta noite. Não porque eu esteja aqui, mas porque o filho da nossa irmã Maria está neste lugar, amém? Diga lá para a pessoa bonita que está do seu lado: o filho da irmã Maria está neste lugar. Alguém sabe o seu nome? Alguém sabe o seu nome? Alguém sabe o seu nome? Aperta a mão do irmão bonito que está do seu lado e diga: o seu nome é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. E antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, deixe-me dizer que é para mim um grato privilégio mais uma vez estar nesta igreja, neste lugar, com gente que eu aprendi a amar, amém? Quantos não me conheciam ainda? Levante lá a sua mão. Quantos não me conheciam? Está vendo, pastor? Só uma meia dúzia, graças a Deus. E também é bom porque é sinónimo que está havendo uma renovação na igreja, que está havendo crescimento, amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Isaac Levi, sou pastor na cidade de Lisboa, em Portugal, uma cidade muito abençoada. E pela graça de Deus, quando eu estive aqui da última vez, eu não estava me sentindo um pouco não muito bem de saúde, mas eu consegui concluir a minha missão até ao final. Quando eu cheguei em Portugal, 2 meses depois, eu vinha sentindo uma dor no peito e eu não sabia o que era aquilo, eu achava que era cansaço. Até que um dia eu cheguei ao hospital porque já não conseguia mais respirar, tinha dificuldade em respirar, eu pensei que fosse um problema respiratório. E imagine você, quando eu cheguei lá no hospital, eu disse: eu não consigo respirar. Disseram: mas dói aonde? Eu tenho uma dor aguda no peito. Disseram: mas dói do lado esquerdo ou do lado direito? Eu disse: é do lado direito. Então disseram: não pode ser coração. Então eles descansaram até que eu disse: olha, eu não estou conseguindo aguentar mais, eu não estou conseguindo respirar. E eu senti que ali mesmo alguma coisa de errado estava acontecendo. Então me levaram para tirar um raio-x torácico e disseram: o seu caso é muito grave, você está correndo risco de vida, nós vamos ter que operar de emergência. E ali mesmo eu disse: meu Deus, mas eu tenho que avisar a minha família, tenho que avisar os meus parentes. E disseram: não, você não entende, o seu caso é muito grave, você pode morrer aqui agora, neste instante. Então nós vamos ter que operar. E a médica já falou: olha filhinha, você vai ter que ser forte, porque nós vamos ter que operar sem anestesia. Eu disse: como assim? Ela disse: é isso mesmo que você está ouvindo, o seu caso é tão grave
que você está correndo o risco de entrar em falência pulmonar e deixar de respirar, o seu coração entrar em falência também e você morrer aqui na nossa frente. Então não vai ter nem tempo de anestesia, porque uma anestesia demora entre 20 a 30 minutos e nós não temos esse tempo até chegar o anestesista e tudo, nós não temos esse tempo. Então me levaram de emergência para um bloco operatório e a médica disse: na verdade não sou eu nem que vou te operar, nós temos um especialista que veio de helicópteros e ele chegou há 1 hora atrás, justamente por causa de um caso parecido com o seu. Diga, Deus é maravilhoso. E ela disse: esse especialista chegou, esse cirurgião é um dos melhores na Europa, você está em boas mãos, mas até que ele chegue eu vou iniciar o procedimento. O seu caso é tão grave que a gente não vai dar nem tempo de esperar por ele. Ele está a caminho, ele está aqui pertinho, mas eu vou iniciar o procedimento. E ali ela me levou para aquele bloco operatório, rasgaram a minha roupa, cortaram, não deu nem tempo de eu despir, porque disseram que eu não podia fazer nenhum movimento, porque o meu pulmão podia entrar em colapso. E ali mesmo, irmãos, foi à moda antiga, me colocaram uma toalha na boca, eu cerrei os dentes e eles cortaram aqui de lado. E quando eles cortaram, imagina, eu não xinguei porque eu tinha aquela toalha na boca e eu vi... E ela falou: aguenta firme, meu filho, porque o final vai ser melhor do que o princípio. E quando ela cortou aqui no meu lado, fez assim um barulho como se fosse um pneu vazando, fez psss. E o que aconteceu foi que a pleura, a pele que envolve o pulmão, rasgou e aquilo encheu de ar e estava comprimindo o meu pulmão e aquilo originou aquilo que os médicos chamam um pneumotórax. Então desde lá até aqui eu tenho tido vários procedimentos para alinhar e calibrar os meus pulmões e desde então eu tive 5 internamentos e fui operado várias vezes e o último deles, o 6º, eu já tive aqui na cidade de Richmond, aqui na Califórnia. Amém? E de facto eu me senti mal e eu fui para o hospital e novamente tiveram que fazer uma microcirurgia para vazar novamente. E o que me traz aqui nesta viagem foi que na primeira vez em que eu fui operado, eu entrei achando que o meu seguro de saúde cobria. Eu tenho um seguro de saúde bom. Portugal é um pouco como no Brasil, o sistema de saúde, temos o público e o privado. Eu, além do sistema público, tenho um subsistema privado e eu achei que o meu seguro cobria aquela operação e eu entrei num dos melhores hospitais e mais caros do país, Pastor Ribamar. E entrei lá achando que o meu seguro cobria. No final de me operarem disseram: o seu seguro não cobre este tipo de operação. E então eu fiquei com uma conta absurda e por essa razão eu viajei porque Deus colocou no meu coração que eu poderia aqui ser abençoado e poderia levantar os recursos que eu necessito para pagar ali aquela operação. Eu falei com o pastor Ribamar na passada, creio que terça-feira ou quarta-feira, eu estava faltando $4.500 em dólares. Graças a Deus os irmãos foram ali tão generosos, pastor, que nós levantamos pela graça de Deus $1.500, faltam 3.000. Então quem sabe Deus não toca o seu coração para abençoar a nossa vida hoje. E eu creio que Deus, por alguma razão, sabia. Eu não era para pregar aqui, porque o pastor Ribamar falou para mim: olha, eu estou viajando, eu já deixei tudo certo, mas eu quero que você ministre na nossa igreja quando eu regressar. Eu falei: não, pastor, não vai dar, porque nessa altura eu já vou estar em Portugal. Como é que vai? Como é que Deus faz as coisas? Amém, igreja? Então eu ministrei, era suposto eu ministrar só 2 semanas, mas entretanto, porque eu tive um reincidente novamente, o médico disse: agora você não pode viajar, você tem que ficar mais uns dias, não pode viajar de avião nem mergulhar. E justamente, meus irmãos, calhou que este é o último domingo que eu vou ministrar antes de regressar a Portugal. Amém, igreja? Então eu creio que Deus pode usar a sua vida, pode abençoar a sua vida. No final você tem ali os nossos CDs, você vai poder levar. Eu estou pedindo uma oferta mínima de $10 por este CD, que é um CD de música. Você vai ser muito abençoado. Um CD que foi gravado no Brasil, em São Paulo, com uma pequena orquestra, um coral de 50 vozes. Você vai ser extremamente abençoado. Tem músicas lindas, um CD ungido, e você pode semear uma oferta mínima de $10. Se você puder dar a mais, por favor, faça. Talvez você pode dar 50, ou talvez você pode abençoar-me com 100. Dê aquilo
a Deus colocar no seu coração, amém? E você vai ser certamente de bênção na minha vida. Eu vou estar orando por você para que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, amém? Por favor, nos ajude nisto. E está quase quitada essa conta e eu creio que eu vou regressar com este valor pago em nome de Jesus, amém? Desde então eu tenho sido operado sempre no serviço público, mas pastor Ribamar, Deus é tão maravilhoso que Deus me arrumou um dos melhores cirurgiões na Europa, que cuida de mim, e que o homem é considerado um dos melhores na especialidade. E como eu falei, na primeira vez eu entrei naquele hospital e eu não sabia, mas o meu seguro nem sequer cobria aquilo. Então o que é que ele fez? Ele me transferiu para o público e cada vez que eu tenho que ser examinado, ele me opera ou ele me verifica sempre no público e eu não pago um único centavo. Amém, igreja? Então Deus é maravilhoso, amém? De outra forma eu não o conheceria e eu creio que Deus pode também, Deus me enviou ali para falar a vida dele. No outro dia eu estava com ele, antes de nós fazermos a última cirurgia que eu fiz lá em Portugal. Eu estava compartilhando com ele acerca das coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que a gente diz só falta a salvação? Falta tudo, mas só falta a salvação. Porque a salvação na verdade é tudo. E ele está quase aceitando Jesus. Eu disse, doutor, o senhor é convertido, só que o senhor não sabe. O senhor já quer vir para Jesus, só que o senhor não sabe. Mas a verdade é que Deus me colocou na sua vida para que o senhor possa vir à salvação. E quando eu estava ali partilhando as coisas de Deus, ele começou com os olhos ficando assim marejados. Eu convidei ele para uma visita em África que eu vou fazer ano que vem. E ele disse, eu quero ir, você me leva na sua comitiva? Eu disse, é tudo o que eu quero, é levar o Senhor. Já imaginou? A gente cuidar do espiritual e do físico ao mesmo tempo. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então eu falei, não, eu tenho toda a honra que o Senhor me acompanhe e vá comigo nesta visita. Então, ore também pelo meu cirurgião, Dr. Paulo Calvini, que tem nome de reformador. É Paulo Calvini. E depois, há dias quando eu liguei para ele, porque eu estava me sentindo não muito bem, ele disse, Levi, se for preciso eu vou aí e te opero aí na Califórnia. Mas você não bota a sua vida nas mãos de mais ninguém. Jesus é maravilhoso. Abane lá o seu irmão e diga, Jesus é maravilhoso. Então eu vou entrar na palavra do Senhor e todos dizem amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24. Verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15 diz: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem o seu marido aqui, taca um beijo nele e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não tem o seu marido, levanta a mão para o céu e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não tem a sua esposa aqui, você levanta a sua mão e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está solteiro, diga, há esperança para mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz a cada dia. Espada cortante de 2 gumes. Senhor, nesta noite eu quero orar para que esta palavra que está prestes a ser semeada caia em boa terra, Senhor, e dê muito fruto. Senhor, que nenhum dos teus filhos fique de fora, mas que cada um deles possa ser ministrado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Nesta noite, meus amados, brevemente eu quero ministrar acerca das 3 dimensões do serviço. Diga comigo, todo o serviço a Deus tem 3 dimensões. Aleluia. O nosso serviço a Deus tem 3 dimensões.
É maravilhoso nós lermos esta palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha família serviremos a Deus. É ou não, amados, uma palavra linda? A verdade é que esta é uma palavra linda, mas tantas vezes nós não entendemos a plenitude e a profundidade desta palavra. E sabe, quando Josué, ele declara esta palavra, ele está renovando a aliança do povo com Deus. A verdade é que o povo se tinha desviado por muitas vezes dos caminhos do Senhor, muitas vezes tinham blasfemado contra Deus, muitas vezes se tinham irado contra Deus porque Deus não lhes dava aquilo que eles achavam ser necessário. Parece-lhe alguém ou não? Algumas vezes reclamavam com Deus, diziam: Senhor, o Senhor não dá aquilo que a gente precisa. Aqui a gente está aqui no meio desse deserto, a gente está aqui, precisamos de coisas que tínhamos no Egito e agora não temos. Diz lá a palavra do Senhor claramente que eles se queixavam porque sentiam saudades das cebolas do Egito, sentiam saudades dos alhos, dos peixes do Egito. E parece alguns de nós que viajamos da nossa nação para vir aqui e dizer: ó Senhor, lá no Brasil eu estava muito melhor. Para que é que o Senhor me trouxe para essa terra? Você esqueceu que você orou, jejuou, buscou de Deus, clamou a Deus? Alô? Batalhou para chegar aqui. Alguns vieram pelo México correndo risco de vida. Alguns entraram aqui correndo risco de vida. E agora que você está aqui, porque as coisas não correm do jeito que você esperava, você diz: Senhor, para que é que o Senhor me trouxe aqui? Quando você chegou, foi dando glória, dizendo: Senhor, graças a Deus eu cheguei. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, eu sinto de Deus nesta noite falar isso. Não blasfeme da terra onde você está. Quantos aqui estão aqui com a cabeça no Brasil, no que deixaram lá, no que deixaram na sua nação? Quantos aqui estão pensando: em Portugal eu estava muito melhor? Mas se Deus te trouxe aqui, meu irmão, é porque Deus tem um propósito para você. Se Deus te trouxe até aqui, meu amado, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quantos estão aqui a quem Deus deu livramento de morte? Quantos estão aqui a quem Deus deu grandes livramentos para que hoje você estivesse aqui sendo ministrado pelo Senhor? A quantos Deus trouxe, Deus retirou da sua parentela para poder falar com você? Alô, igreja? Quantos Deus isolou? Pastor, eu me sinto sozinho. Você sabia que quando nós nos sentimos sós, que nós nos voltamos para Deus? É quando todos nos abandonam, os amigos nos abandonam, a família nos abandona. Quando todos nos deixam, então a gente se volta para Deus. E alguns estão aqui, você diz: pastor, eu não tenho mais ninguém, não me resta mais nada, eu vou voltar para a minha nação, porque lá é que está bom, lá é que está bombando. Meu amado, se Deus te trouxe aqui, é porque Deus tem um propósito para você, para a sua vida. Alô? E o que acontece, meus amados, é que muitas vezes nós não entendemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E Josué diz: se vocês querem renovar a aliança com Deus, renovem. Se vocês não querem renovar a aliança com Deus, não renovem. Se não querem servir a Deus, não sirvam. Mas uma coisa eu vou dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu vou servir a Deus. Aleluia. E servir a Deus não é coisa fácil. Posso ouvir um amém? Há gente aí pensando que servir a Deus é coisa fácil, pastor Ribamar. Me lembro do dia em que graduei no meu seminário. E quando eu recebi a oração, o pastor perguntou: o que é que você vai fazer da sua vida? Eu disse: eu vou servir a Deus, tempo integral, aleluia, porque essa é a minha chamada. E ele disse: meu filho, você não sabe no que acabou de se meter. Porque algumas pessoas acham que servir a Deus é fácil. Me lembro, meus irmãos, a minha primeira congregação que eu assumi, 20 anos de idade, pastor Ribamar. 20 anos de idade servindo a Deus numa congregação pequena, num vilarejo chamado Tujal. 50 membros tinha a igreja. E eu fui para lá, era co-pastor, e fui para lá assumir aquela congregação. Já iniciei o ministério sendo rejeitado. Alguém sabe aqui o que é ser rejeitado?
Imagina, hoje eu já tenho essa cara de menino quase nos 40. Verdade. O tempo tem sido bom para mim, eu bebo muita água também. Mas a verdade é que há 20 anos atrás era pior ainda. No dia em que eu fui ser apresentado à igreja, pastor Ribamar, há um irmão lá atribulado, ficou de pé e disse: pastor, o senhor desculpe, para o pastor presidente, o senhor desculpe, mas a gente não vai aceitar esse menino aqui não. Porque 20 anos de idade, pastor, pode ser homem de Deus, mas não tem experiência de vida. Não tem palavra, a gente não quer ele como pastor não. E já falou em nome de toda a congregação. E o povo ficou aquele silêncio. Ninguém se manifestou. E eu devo hoje o meu ministério a um homem chamado Henrique. Aquele ancião ficou de pé, tesoureiro da igreja, ficou de pé e disse: pastor, eu creio que o senhor é homem de Deus. Eu sei que o senhor não tem experiência de vida, nem poderia ter com 20 anos. Aí ele se voltou para a igreja e começou falando: irmãos, este é o melhor lugar para ele iniciar um ministério. A maioria dos irmãos tinha mais anos de crente do que eu de vida. A irmã mais nova que a gente tinha na igreja tinha 48 anos. E aí ele disse: este é o melhor lugar para um jovem iniciar um ministério. Porque se ele não tem experiência de vida, que melhor lugar para ele adquirir experiência de vida, que melhor lugar para ele aprender, ele vai aprender conosco. A gente vai ensinar para ele o que ele precisa saber. Quer dizer, eu já chego num lugar com os irmãos falando: ó, você aqui não vai ensinar coisa nenhuma, você está aqui é para aprender. Aí ele falou: não, ele vai aprender conosco, irmãos, a gente é que tem que ensinar. E aí falou: pastor, olhou para a mulher com aquele ar de português bravo, pastor Ribamar, e falou: fica de pé, mulher. Aí ela ficou de pé. Falou: pastor, somos só dois, eu e a minha esposa. Mas se mais ninguém ficar com o senhor, eu tenho pelo menos 2 ovelhas aqui. Eu e a minha esposa. A gente vai ficar com o senhor e a gente vai seguir o senhor e vamos seguir os seus ensinamentos. O senhor vai ser o nosso pastor. Irmãos, e aquilo deu um brado na igreja, os irmãos levantaram aplaudindo. E eu disse: amém, irmão, eu agradeço a confiança. Eu fiquei emocionado com aquilo. E é assim que eu inicio o meu ministério, sendo rejeitado. E como paga, irmãos, no primeiro ano eu sepultei 14 daqueles velhinhos. Sepultei 14 daqueles velhinhos. Primeiro ano de ministério tempo integral. Os velhinhos ficavam doentes, eu ia lá, orava por eles e eles iam encontrar Jesus. Então você já vê a minha unção. No final, se eu chamar você para receber oração, você pode vir que entretanto já orei por gente que ficou viva para contar, entendeu? Essa unção ficou lá naquele passado. No primeiro ano, 14 deles faleceram e eu sepultei eles. E sabe, foi o primeiro ano de ministério, é assim que eu começo. Servindo a Deus, achando que eu estava cumprindo uma chamada superior, achando que não havia melhor para mim. E é assim que eu inicio o ministério e Deus me mostrando: filhinho, serviço não é coisa fácil. E sepultei alguns daqueles velhinhos, meus irmãos, querendo chorar, porque alguns deles foram autênticos pais para mim. E sabe, se houve tempo em que eu fui honrado no meu ministério, foi lá. Alô? As irmãs vinham e diziam: pastor, você está comendo direito? Você está magrinho? É, minhas irmãs, eu não sei cozinhar, não. Aí traziam, no domingo de manhã traziam pato, traziam galinha. Aí eu tinha que fazer uma escala. Falei: gente, vocês não podem ficar trazendo comida não, porque a comida acaba se estragando. Todos os domingos as irmãs trazem, então vamos fazer uma escala aqui. Então eu fiz uma escala para as irmãs trazerem a comida. Um domingo era uma que trazia, outro domingo era outra, outro domingo era outra. E Deus me abençoou ali, meus irmãos. E ali eu aprendi. Primeira dimensão do nosso serviço a Deus: a dimensão do tempo. Tempo, diga comigo, tempo. Diga mais uma vez: tempo. Vamos abrir lá em Mateus,
capítulo 4, verso 18 em diante. Talvez eu não chegue ao final das 3 dimensões, mas eu quero partilhar esta palavra com você. Mateus capítulo 4, veja o que diz. Verso 18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. E eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. É Jesus agora vir em carne e osso e chamar você e dizer: filho, me segue. Silas, me segue. Maria, me segue. Lia, me segue. Imagine que coisa maravilhosa. Quantos gostariam de ter esta palavra de Jesus? Aleluia. Eu acho que os discípulos ficaram maravilhados com esta chamada. Mas você quer ver o que aconteceu com eles? Eles levaram cada seca de Jesus. Seca no sentido do tempo, porque ninguém tem dúvida do que aquilo que Jesus ensinava era bom. Amém? Mas veja o que aconteceu. Capítulo 5, a gente vai folhear aqui algumas passagens. Capítulo 5, verso 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los. Olha, e Jesus vai aqui e passa o resto do capítulo 5, o capítulo 6 ele continua falando, e veja, no capítulo 8 do livro de Mateus, o início, o que é que diz? O capítulo 7, o verso 28 diz: concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina. Uau! Então você vê o capítulo 5, o capítulo 6, capítulo 7, você vê Jesus ensinando. Irmãos, e isto aqui que está aqui é uma súmula, é um resumo daquilo que Jesus falou. Porque ninguém imagina que Mateus estava lá com um gravador de jornalista, gravando palavra por palavra aquilo que Jesus estava dizendo. Alô? E depois do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, diz no capítulo 7, verso 29. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Capítulo 8, verso 1. Descendo ele do monte. Uau! Então Jesus ensinava por longo período. E imagine quem estava lá assistindo. Os discípulos. Quantos aqui gostariam de ser discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus. Isto implica tempo, irmãos. Então Jesus desce do monte. Veja aqui outro episódio. Em Mateus capítulo 8, verso 18, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ensinar, verso 18, e diz: vendo em torno de si, mais uma vez, uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado do lago. E Jesus ordena isto, o verso 23, você vê, diz que entrando eles no barco, os seus discípulos o seguiam. Agora veja, nós vamos encontrar nestas palavras, nestas passagens, várias vezes Jesus dizendo: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Diga para o seu irmão: passemos para outra margem. Diga mais uma vez: passemos para outra margem. Agora você tem que entender que cada vez que Jesus dizia passemos para outra margem, isto implicava um trabalho braçal. Quem é que você acha que remava quando Jesus dizia passemos para outra margem? Quando Jesus dizia passemos, ele na verdade estava a dizer: pessoal, é tempo da gente remar. E agora, imagine, agora os discípulos, depois de uma manhã de ensino, depois de um tempo de ensino, agora Jesus diz: pessoal, passemos para outra margem. E quando eles estão no barco, alô? Diz a palavra do Senhor que levanta-se uma tempestade.
E diz esta palavra é maravilhosa. Diz que Jesus entra no barco com os seus discípulos e diz que ele estava tão cansado, nos mostra a palavra, que ele começou a dormir. Jesus dormiu porque ele sabia que do outro lado lhe esperava uma missão. Agora imagina os discípulos remando e levanta-se uma tempestade e diz que Jesus dormia profundamente. Devia ser igual à irmã Andreia, esposa do pastor Ribamar, que diz que quando pega no sono, nem as trombetas do avivamento para acordar. Agora Jesus está lá, irmãos, e diz que o despertaram. Isto para mim é coisa de Pedro, pastor. Eu consigo imaginar Pedro a dizer: oh Jesus, tanta palavra, e a gente está aqui, a gente rema, não se te importa que a gente morra, pá. Versão português. Oh, alô? Somos todos da mesma carne, certo? É porque a gente olha a palavra e muitas vezes fazemos uma imagem poética. Diz que eles o despertaram. Você acha que eles despertaram Jesus por quê? Porque estavam com medo, certo? Eu acho que eles acordaram Jesus porque eles queriam que ele ajudasse a remar. Que eu consigo imaginar Pedro a dizer: Senhor, ajuda aqui, porque isto não pode ser só palavra. A gente também precisa de ajuda. Estamos aqui, nós a remar que nem doidos, a tirar água e tu dormes. É ou não? Agora veja, marca aí porque a gente vai voltar. Abra lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 e 36. Veja o que acontece aqui. Naquele dia, diz, sendo já tarde. Algumas versões diz ao anoitecer. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sabe, quando eles chegam à outra margem, achando que eles vão descansar, vem um endemoniado, um gadareno. E Jesus entra em diálogo com aquele endemoniado. E ele pergunta o seu nome e ele diz: Legião, porque somos muitos. Se você, menino, jovem, solteiro, perguntar a uma jovem qual o nome dela e ela responder Legião, é porque não é de Deus. Precisa nem orar a respeito. E eles responderam: Legião, porque somos muitos. E nós conhecemos a palavra. E este demónio é expulso. O que me leva ao segundo princípio, à segunda dimensão do nosso serviço a Deus, a dimensão das nossas finanças. Diga lá, primeira dimensão, tempo. Segunda dimensão, finanças. Uau! Quantos aqui acreditam que Jesus era capaz de causar um prejuízo a alguém? Levanta a sua mão. Você acredita que Jesus causaria um prejuízo a alguém? Ninguém aqui acredita. E se eu lhe provar que Jesus causou um prejuízo a toda uma região? Aqui está, Marcos capítulo 5, a região de Gadara. Sabe o que acontecia em Gadara? Os judeus têm um faro apurado para o negócio como ninguém. Pastor Ribamar. Gadara era uma região que estava povoada pelo exército romano. Os judeus não comem carne de porco, certo? Mas o judeu viu ali uma oportunidade de negócio. E ele disse: nós não comemos, porém estão aqui os romanos e eles comem e gostam de carne de porco. Então nós vamos criar os porcos e nós vamos vender para eles, certo? E aqui eles já violaram o primeiro princípio, que é aquilo que não serve para nós também não serve para os outros. Diga amém. Aquilo que não serve para você, meu irmão, também não serve para outros. Que alguém diga amém. E aqui no capítulo 5, nós não vamos ler, que é para não ser extenso, mas você conhece a escritura. E no capítulo 5, ele chega ali e diz que esta legião
disse a Jesus: se tu nos vais tirar, ao menos que nós permite que nós entremos nos porcos. E Jesus disse: sim. Porquê, meus amados? Porque os judeus criavam os porcos, mas porque o judeu não comia carne de porco, o porco era considerado um animal amaldiçoado. Então o produto da venda destes porcos, você acha, todo judeu é dizimista. Você acha que eles dizimavam o produto da venda destes porcos? De maneira nenhuma, porque era considerado produto amaldiçoado. Então o sacerdote podia inclusive mandar apedrejar, porque o produto, o resultado daquela venda era considerado um resultado imundo, impuro, porque o porco era um animal impuro para o judeu. Então eles não dizimavam deste seu negócio. E a região de Gadara era uma região onde proliferava a criação de gado suíno. E agora Jesus chega ali, estes demónios dizem: permite que pelo menos nós entremos nestes porcos. E Jesus disse assim. E naquele dia Jesus permitiu que a economia de toda uma região falisse. Uau! Alô, você está comigo? E sabe, o estrago foi tão grande que aquele povo descarregou Jesus para ir embora. Sai daqui. Alô? Segundo princípio que eu quero semear no seu coração: ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Servir a Deus com o nosso tempo, também com as nossas finanças. Eu quero falar acerca de sermos dizimistas fiéis na casa de Deus. E sabe, o dízimo é apresentado a nós na Bíblia em 3 vertentes. Diga comigo, 3 vertentes. Primeira vertente, é do Senhor. Diga comigo, é do Senhor. Diga mais uma vez, é do Senhor. Diga para o seu irmão, é do Senhor. Abra lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 11, perdão. Deuteronômio capítulo 12, verso 11. Diz: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Diga comigo, é do Senhor. Ou seja, Deus não dispensa e Deus não empresta. Alô? Diga comigo, Deus não dispensa e Deus não empresta. Segundo lugar, é instrumento do Senhor. Diga comigo, é instrumento. Diga mais uma vez, é instrumento do Senhor. Onde é que isso está? Está em Malaquias no capítulo 3. Vocês conhecem, é das passagens mais lidas. Malaquias no capítulo 3 diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor. Então é instrumento. É instrumento porque Deus usa e Deus multiplica. Diga comigo, Deus usa e Deus multiplica. Em terceiro lugar, é santo ao Senhor. Diga comigo, é santo ao Senhor. Abra lá em Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27. Verso 32. Diz: no tocante a todas as dízimas das vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Que alguém diga amém. O dízimo será santo ou consagrado, como diz em algumas versões, ao Senhor. Então não é negociável e também não pode ser resgatado. Hello? O dízimo é instrumento de Deus para abençoar a sua vida, meus amados. E algumas pessoas ainda perguntam: pastor, mas isso dá mesmo certo? Comigo eu não sei se vai dar certo, eu tenho tantas despesas, vivo com tantas dificuldades. Meu amado, ponha Deus à prova.
Ponha Deus à prova, porque quando você põe Deus à prova, então você está a deixar de depender da sua realidade humana para passar a depender de uma realidade sobrenatural, que é a realidade de Deus. Abane lá o seu irmão e diga: põe Deus à prova. Então precisamos servir a Deus na dimensão do nosso tempo, na dimensão das nossas finanças. Há gente empreendendo projetos que perguntam porque é que não dá certo, porque talvez você não tenha sido fiel nas suas finanças, porque talvez você não tenha servido a Deus nas suas finanças e há uma brecha para que o inimigo venha e destrua. Alô? E quando nós pomos, irmãos, Deus à prova, então Deus faz o sobrenatural acontecer. E sabe, estes discípulos continuam, Deus faz esta chamada. Veja aqui o que acontece. Deus começa, capítulo 12. Vamos voltar no capítulo 12 de Mateus. Estou quase terminando. Todos dizem. Mateus capítulo 12. Hoje é assim mais ensino. Eu disse: Senhor, dá-me uma palavra. E Deus, por alguma razão, Deus colocou no meu coração esta palavra que eu sei que edificará a sua vida. Veja aqui o que diz capítulo 13. Diz: naquele mesmo dia, no início do capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, diga comigo, naquele mesmo dia. Você vai ver no capítulo 12 que Jesus começou a ensinar provavelmente pela manhã. E no capítulo 13, Deus já está, através da sua palavra, está mostrando aqui, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. E ajuntaram-se grandes multidões, e aqui Jesus começa a ensinar, meus amados. Verso 36, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. E Jesus começa explicando a parábola do joio, e ele começa explicando o que ele pretendia dizer com esta parábola. E mais uma vez, um dia longo encontramos aqui nas Escrituras. Saltando aqui para verso 13 do capítulo 14, diz que Jesus ouviu falar acerca da morte de João Batista. E quando Jesus ouve falar da morte de João Batista, Jesus pretendia fazer um retiro com os seus discípulos. E ele disse: vinde aqui a um lugar para que eu possa partilhar com vocês. Vamos descansar. Diga comigo, descansar. Agora veja o que acontecia. Verso 15 diz assim. Verso 15 diz: chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem para si comida. Marca aí, porque nós vamos voltar novamente. E abrem Marcos capítulo 6, verso 31. Só para você ver o que acontecia com os discípulos. Marcos capítulo 6, verso 31. É a mesma palavra, a mesma passagem. Jesus diz no verso 31, disse: vinde vós a um lugar à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco. Diz assim: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Uau! E sabe o que acontece? Vamos voltar lá a Mateus capítulo 14. E diz que eles foram e diz que no verso 15 diz que eles foram para um lugar. Jesus despediu a multidão e Jesus no verso 16 disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. E aqui nós encontramos a primeira multiplicação de pães. Tendo mandado, verso 19, que a multidão que se assentasse sobre a relva tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e nós conhecemos a palavra. Agora, há aqui uma coisa que Mateus não relatou, que Lucas, por ser mais preciso, por ser médico, relatou. Abra lá em Lucas no capítulo 9. Marca aí que nós vamos voltar aí. Lucas capítulo 9. Verso 14.
diz assim, estavam ali cerca de 5.000 homens. Diga comigo, 5.000 homens. Fora as mulheres e as crianças. Amém, igreja? Disse então aos discípulos, fazei-os assentar em grupos de... Uau! Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim o fizeram, acomodando todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, nós conhecemos o resto do relato das Escrituras. Eu quero sublinhar aqui que Jesus, sendo 5.000 homens, mais mulheres e crianças, posso usar a minha cabeça? Porque naquela altura o povo casava cedo. E entre o povo de Israel o costume era ter muitos filhos. Eu posso imaginar que estariam ali aproximadamente umas 15.000 pessoas. No mínimo, alô? E Jesus diz aos discípulos, fazei-os assentar, detalhe, em grupos de 50. Quem é que você acha que organizou estes grupos? E agora eu consigo imaginar, porque nós que lidamos com o povo sabemos como é, talvez você não tenha essa noção, mas sabe, é difícil meter 50 pessoas dentro de um ônibus. Irmãos, vamos lá, a gente já está atrasado, o ônibus já devia ter saído, irmãos, vamos lá. Aí o pastor entra no ônibus, 1, 2, 3, 4, está faltando alguém aqui, quem está faltando? Irmão Paulo, que ele foi no banheiro, pastor, mas eu já falei para ninguém sair, gente, a gente já está atrasado, tem que ir todo mundo embora. E consigo imaginar os discípulos organizar estes grupos de 50, consigo imaginar Pedro a organizar um grupo de 50, dizer 1, 2, 3, 4, 5, 45, 49, falta um aqui, quem falta aqui, gente? Eu já tinha, este grupo já estava certinho. Aí vem alguém e diz, não, é porque eu quero ir para o outro grupo, que é lá que está meu filho, é lá que eu estou bem. E aí, ok, alguém quer trocar aqui com esse irmão aqui, 1, 2, 3, 50, não mexe! 1, 2, 3, 4, está faltando gente aqui, onde é que está? É o meu filho, pastor, ele saiu para ir no banheiro, ok, alguém pode vir para aqui para fazer 50, e aí finalmente estão os 15.000 todos sentados. Agora eles dizem, mestre, finalmente, estão todos sentados. Jesus diz, ok, então agora deem-lhes de comer. E consigo imaginar os discípulos partindo o pão, 15.000 pessoas. Mas você lavou as mãos? Cala-te e come. Depois de partir o pão e o peixe, agora eles dizem, mestre, finalmente concluímos, está tudo feito, estão todos sentados, todos satisfeitos, está tudo maravilhoso. Ok, então agora levantem os pedaços, que é para que nada se perca. Alô? A sério? Senhor, não é mais fácil pedir ao povo que venha aqui na frente, a gente bota os cestinhos aqui, toda a linha, e aí o povo vem e traz, Senhor, não, recolham vocês. E a propósito, perguntem, está tudo bem, estava boa a refeição, o pãozinho estava bom, o peixinho estava maravilha. Alô? E aí eles estão lá, servindo. Posso ouvir um amém? Requer tempo, requer investimento. Diga comigo, investimento. E sabe, isto são apenas alguns episódios soltos que eu estou dando para você. Porque se você for a ler com atenção os evangelhos, você vai perceber que isto era o pão de cada dia, literalmente. Terceiro e último lugar, e vou terminar. E todos dizem... Quando Jesus finalmente termina de abençoar o povo com o pão e com o peixe, quando finalmente eles terminaram, vamos lá em Mateus capítulo 14 novamente, para você ver o que é que aconteceu. Todos, verso 20, os que comeram e se saciaram e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Diga comigo, 12 cestos cheios. É para nenhum ficar a rir do outro. 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Verso 22. Logo em seguida ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus está lá,
manda os discípulos entrar no barco, dizer: paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, uma semana abençoada. Que Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Alô? Pastor Batista, se despedindo do povo. Alô? Aí Jesus está lá despedindo a multidão e os discípulos estão esperando no barco. Porque eles não sabiam, Jesus disse: vocês vão adiante de mim, e eles entram no barco. Eles não sabiam que Jesus podia andar sobre as águas. Então eu consigo imaginar eles ali, tentando manter o barco em terra, porque diz que de repente levanta-se um vento. Alô? E diz que depois de Jesus despedir a multidão toda, um por um, sabe o que é que Jesus fez? Ele sobe o monte para orar. Parece piada. Depois de Jesus despedir aquela multidão toda, ele sobe o monte para orar. E sabe o que é que eu acho que Jesus orou? Ó Pai, manda lá um vento, para ver como é que os rapazes se portam. Eu acho que era isso que Jesus estava orando. Senhor, manda um vento, que é para ver como é que os meninos se portam. Alô? E como se já não chegasse, depois desta estafa toda, aí agora eles veem Jesus andando sobre as águas, atribulados, atormentados, molhados de todos os lados, porque o vento açoitava as ondas e a água entrava dentro do barco. Agora eles veem um negócio que eles acham que é um fantasma, e diz que eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Eles pensaram: pronto, a gente vai entregar a alma ao Criador agora, Jesus não está aqui. Quase que eles pensaram: pastor Isaac está vindo aí, fez 14 funerais num ano, está vindo aí para fazer os 12. Mas diz que eles ficaram assustados com aquilo, e Jesus disse: tendo bom ânimo, tendo paz, sou eu. E aí Pedro, mais uma vez, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aí ele vai. Agora imagina a gozação dos discípulos, depois dele estar no barco, todo molhado, porque não acreditou que era Jesus. Alô? Então servir a Jesus, meus amados, implica tempo, implica esforço, implica dedicação. Primeira dimensão do nosso serviço a Jesus: nosso tempo. Que alguém diga amém. Segunda dimensão do nosso serviço a Jesus: as nossas finanças. Terceira dimensão do nosso serviço a Jesus: a nossa família. Iniciamos o texto com a passagem de Josué, capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há casas desestruturadas, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos servir a Deus com a nossa família, mas sem entregarmos o nosso tempo. Não damos o melhor do nosso tempo a Jesus. Sem as nossas finanças, não damos o melhor das nossas finanças a Jesus. Dizemos: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aflito, que eu tenho tanta coisa para pagar. O pior é que Ele sabe mesmo. E Ele fala: não sou eu a tua fonte. Aperte lá a mão do seu irmão e diga: Jesus é a nossa fonte. Aleluia. Tempo, finanças, família. Tempo, finanças, família. Tempo, finanças, família. Porque é quando você põe Deus à frente no seu tempo, nas suas finanças, na sua família, é que Deus vai derramar sobre si a bênção, que você vai alcançar o milagre. Que alguém diga amém. Glória a Deus. Coloca a sua mão no seu coração e vamos terminar. Em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra, ela não volte para trás vazia, mas ela prospere na vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, a semente que tem sido semeada na tua casa. Senhor, que todo aquele que tem te servido com o seu tempo, com as suas finanças e com a sua família, Senhor, que ele possa alcançar o sobrenatural de Deus. Pai, que ele possa alcançar, Senhor, o sobrenatural. E, Senhor, que todo aquele que não tem este entendimento, que ele possa, em nome de Jesus, alcançar esta verdade. E que ele possa, Senhor, ser revelada esta verdade na sua vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Filha, alegra-te e canta.